Muito bom dia, meninos. Belezinha? Bom, então é o seguinte, semana passada a gente deu uma pausa aí no vídeo, né? Porque era a nossa prova, então eu preferi não gravar o vídeo para a gente poder falar um pouquinho da prova antes e um pouquinho da prova depois, né? E aí, nessa semana a gente volta, então, aos vídeos, como a gente vinha fazendo, né? Um vídeo bastante objetivo, só apresentando qual é o assunto que a gente vai tratar nessa semana, que é, na verdade, continuação do que a gente estava tratando até agora, né? A gente está falando sobre análise sintática e hoje a gente vai falar aí sobre dois assuntos, um bastante curtinho, um outro que vai ser o gancho para o que vai nos levar até a matéria do fim do ano, que é a questão dos verbos de ligação. O assunto curtinho são os adjuntos adverbiais, tá? Então, eu trouxe aqui uma frase que a gente vai analisar na aula interativa, né? Lembrando que aqui eu só vou apresentar esses assuntos e a gente vai desenvolver mesmo esses assuntos na aula interativa. Então tem essa frase aqui: durante o carnaval ocorreram vários acidentes em rodovias federais devido ao consumo de álcool. Vou pegar umas outras também para a gente entender o conceito de adjunto adverbial. Só queria que vocês lembrassem aqui, quando a gente fala de adjunto adverbial, isso lembra um pouquinho para a gente advérbio, né? Que é um assunto que a gente já tratou no contexto das classes de palavras, tá? Mas aí a gente vai ver qual que é a diferença, então, entre advérbio e adjunto adverbial e tal. E aí a gente continua falando a respeito de verbos, né? Bom, a gente falou bastante sobre verbos, sobre conjugação e tal, só que isso era o aspecto morfológico dos verbos. Do ponto de vista da análise sintática, a gente falou que os verbos podem ser transitivos diretos, verbos transitivos indiretos, verbos intransitivos, vou escrever tudo aqui, e verbos transitivos diretos e indiretos, ou conhecidos também como verbos bitransitivos, né? Acontece que existe um quinto tipo de verbo que nós não tratamos ainda. E por que nós não tratamos ainda? Porque a gente vai tratar agora, né? Então é importante que a gente se lembre aí a diferença do VTD, do VTI, do VI, o VTDI, e vai aparecer para a gente um tal de verbo de ligação. Esse é a novidade. A gente vai falar o que é verbo de ligação. Eu queria muito que vocês tentassem resgatar o que vocês lembram sobre esse assunto lá do ensino fundamental. E aí a gente vai definir. Vou começar com essa frase aqui: a professora está grávida. Gente, e depois a gente vai desenvolver esse assunto mostrando o que esses verbos têm de especial. São pouquíssimos os verbos que a gente classifica como verbos de ligação, né? VTD, VTI, tem um monte. Verbos de ligação a gente conta nos dedos e a gente vai dizer por que eles são tão especiais no sentido de terem uma classificação só para eles, né? Bom, e aí a gente comenta então na aula interativa, naquele mesmo esquema que a gente vem fazendo. A primeira aula a gente dedica a desenvolver o assunto. Na segunda aula a gente tenta priorizar um pouquinho aí os exercícios, tá bom? Então, boa semana para vocês e a gente se vê na aula interativa.